Pronto, pessoal, agora aqui o terceiro vídeo referente ao projeto Zoom Brasil para Zombicide, e vou explicar algumas regras específicas do sistema que afetam muito o gameplay, ok? São elas a morte, zumbificação e zumbi vivente, uso dos veículos, foi muito alterado o uso dos veículos, e referente às barricadas e torres. Então tá tudo aí posicionado. Fiz uma simulação como se estivesse acontecendo um ataque na minha base. E aí isso me permitiu incluir da forma que eu quisesse barricadas e torres que eu já tinha previamente construído. Mas vamos primeiramente explicar como é a questão, como é que se morre no sistema Zoom Brasil. Vamos supor, deixa eu pegar ela aqui, que a gente tem a seguinte situação. Primeira coisa é a questão de ferimentos. Certo? Nós estamos aqui na seguinte situação. Temos uma personagem aqui, a Elsa, e tem um zumbi. O zumbi, logicamente, vai atacar no turno dos zumbis e vamos supor que ela tenha tomado um ferimento. Ok? E vamos supor também que tenha acontecido no turno deles, veio uma outra carta de caçadores aí no caso, esses aqui se moveram para cá, e o que já estava causou um outro dano nela, então ela toma 2 ferimentos e fica incapacitada, certo? E o que acontece? Ela não morreu, ela só vai morrer definitivamente depois que tomar 5 ferimentos. Já é uma grande diferença em relação à regra original do Zombicide. Aí vocês perguntam, pô, 5 ferimentos, então fica muito fácil o jogo, né? Mas realmente não fica, eu vou explicar depois. Vamos supor que ela tenha, no caso, os 2 ferimentos, ficou incapacitada. Os personagens que estavam aqui na cobertura fizeram a limpeza. Então vem, no caso aqui, o Raul, ele entra na zona e vai fazer o resgate da Elsa, que está incapacitada. A miniatura fica com ele aqui. E agora a ficha de personagem dela vai ocupar um espaço no inventário dele. E ele vai poder fazer o transporte dela para um local seguro. O Raul, como ele é médico, se ele tiver a habilidade de médico já desbloqueada nessa partida, ele pode executar nela e vai tirar um ferimento e ela deixa de ficar incapacitada. O personagem só fica incapacitado depois que tiver 2 ferimentos no inventário. Porém, essa habilidade de médico não vai eliminar o ferimento. No caso, a carta de ferimento vai continuar na ficha de personagem, só não vai ocupar o inventário. Okay? Ou se ele não tiver, ele pode fazer o resgate dela, colocar no carro para poder fugir do mapa. Certo? Voltando aqui à situação inicial. Vou trocar. Vou colocar o Derek aqui. Agora, a situação que vai fazer vocês tomarem muito cuidado, pensarem 2 vezes antes de se arriscar. Tomar uma mordida nesse jogo é uma das piores coisas que pode acontecer, independente de você poder sofrer 5 ferimentos. Por quê? Quando esse zumbi vai atacar aqui o Derek, ele vai sofrer um ferimento e também vai ser rolado um dado para poder determinar o nível de infecção que ele recebeu nessa mordida que ele tomou. Então vamos lá. Ele tomou 3 pontos de infecção. Eu vou ter uma carta especial para poder simbolizar a infecção, mas por enquanto eu vou estar, como é que se diz, atualizando isso na ficha de personagem. Ele tomaria, né, vamos supor que isso aqui sejam cartas de infecção, tomaria 3 pontos de infecção, e esses 3 pontos estariam bloqueando as habilidades dele no nível vermelho, laranja e amarelo na próxima missão, sem falar que o ferimento também ele causa mais um bloqueio, então ele não poderia nem utilizar a habilidade do nível azul, a não ser que ele vá correr para poder curar todas essas condições. Se este dado aqui, na verdade deu 3 aqui, seriam 4, certo? Porque se der 6, não é isso mesmo, são 3. Aliás, eu estou confundindo, mas enfim, ele tomou uma infecção. Seriam 4, 3, bom, enfim,
de cima para baixo, é isso aí. Se desse 6, ele não tomaria infecção. E se desse 1, ele tomaria 5 pontos de infecção. Isso já é suficiente para tornar o personagem um zumbi vivente. Ele teria 1 de dano, mais 5 pontos de infecção. Certo? Ele iria cair. E iria ser, a miniatura dele no próximo turno seria substituída por uma miniatura de um zumbi vivente. Depois, ok? E aí seriam removidos os 5 pontos de infecção. Lembrando que para cada ferimento que ele sofre, o dado de infecção tem que ser rolado. Então vamos dizer que ele sofreu o primeiro ferimento e sofreu um segundo. Né? Então ele tem aqui 2 ferimentos. Ele caiu incapacitado. E vamos dizer que o primeiro dado deu 5, então ele já vira um zumbi vivente. Mas aí tem um segundo dado referente ao segundo ferimento. Aí deu, por exemplo, 4, certo? Aí significa mais 4 pontos de infecção. Só que quando ele se torna um zumbi vivente, são removidos 5 pontos de infecção. Mas como ele já tinha 4, ficam os outros 4 aqui. Então ele teria 2 ferimentos. 2 ferimentos e mais 4 pontos de infecção. Se não for tratar, aliás, como ele já é zumbi vivente, não tem como tratar essa infecção dele aqui. Significa dizer que com 24 horas, que esse ponto de infecção ele aumenta 1 ponto a cada 24 horas, com 24 horas já bastava para ele se tornar um zumbi. A condição de zumbi vivente no Zom Brasil é o estágio terminal do processo de zumbificação. Não tem mais cura. O cara sabe que vai virar um zumbi. Então ele está aí fazendo o que puder antes de dançar, por assim dizer, e ser sacrificado pelos próprios colegas. Vou remover essas cartas aqui. Mais uma informação acerca do personagem incapacitado. Temos aqui 4 zumbis. O personagem está incapacitado com 2 de ferimento e tanto de infecção, não importa agora, ele ainda continua sendo alvo para os zumbis como se estivesse vivo, como se ele estivesse em pé. Então, se ocorrer uma ativação extra, nesse caso, os zumbis eles vão ainda infligir mais os 3 ferimentos que faltam para poder matar esse personagem definitivamente. E aí que vai acontecer aquela festa deles lá, de fazer lá o banquete, enfim. O cara morreu definitivamente, independente se ele virou um zumbi vivente ou não. Só que, vamos supor que seja o fim do turno. O cara tomou 2 danos, tá toda essa confusão aqui. E ele tem 2 de dano e está deitado aqui. Os outros que vão salvá-lo, tentar salvá-lo para tirar ele dessa zona, precisam fazer a limpeza, até porque para poder resgatar o cara não pode ter zumbi na zona. Eles podem fazer uso de armas de alcance, porque quando o personagem está deitado aqui, ele vai lá para o fim da tabela de alcance. Ele só vai ficar na frente do cachorro e do rastejador, que são também são criaturas baixas, então ele está arriscando tomar tiro. Nessa situação, todos os 3 podem atirar aqui e matar todos os zumbis, certo? Sem risco de acertar o cara que está lá deitado no chão. Porém, se tiver um cachorro, não tem como. Aqui todos os tiros, o primeiro que vai sofrer os danos vai ser o sobrevivente que está deitado, certo? Acho que isso aí é o básico. Qualquer dúvida vocês põem nos comentários e vamos continuando. Agora a regra referente ao uso do carro. Eu uso essas miniaturas, conforme já explicado no manual, não vou perder muito tempo falando isso aqui novamente. E eu tenho aqui a ficha de mecânica e combustível e a ficha original do Zombicide, que pode ser utilizada aqui também, não tem problema, mas eu prefiro dessa forma. Até porque as cartas de equipamento, depois, supondo que isso aqui seja equipamento, ele fica aqui embaixo. E depois eu conto para saber se está ocupando todo o espaço do porta-malas. Aqui essa ficha de um veículo conversível, mas eu vou considerar como um veículo com capota.
Meus personagens estão aqui dentro do carro. O Derek vai dirigindo, certo? E aí, para eu poder habilitar o uso deste veículo nesta missão, eu preciso gastar um ponto de combustível. Então eu vou gastar aqui o combustível e habilito o veículo para poder ser usado até o fim da missão. Mas se eu quiser fugir, eu posso ligar o carro, sair por qualquer extremidade do mapa, e aí eu não sou obrigado a gastar o combustível porque eu não usei na missão. Desde que isso aqui eu faça no mesmo turno. Liguei o carro e saí do mapa. No mesmo turno não é obrigado a gastar o combustível. Mas eu vou utilizar este veículo para poder atropelar os caras lá. Então o Derek vai fazer lá a ação de atropelamento. O carro normal são duas zonas. E vai rodar aqui os dados de atropelamento. Vamos supor que atropelou os 4 e todos eles morreram. Certo? 4. O carro vai tomar 4 de dano. Então ele está aqui no 15 e vai para o 11. E o veículo, quando chega no 0, o carro quebra. Ele não mais pode se mover, ele fica parado. E isso é complicado porque se você entrar numa zona repleta de zumbis atropelando e o carro quebrar, não há mais nada a ser feito. Você vai ter que sair e combater esses zumbis antes que eles devorem, certo? Aproveitando essa situação, o carro com capota, ele oferece proteção contra o ataque dos zumbis. Os zumbis tentam chegar nos sobreviventes e atingem o carro. Então, no caso de uma ativação extra aqui, eu teria 4 danos, o carro sofreria os 4 danos e iria para 11, até que o carro seja destruído, o carro quebre, e aí sim os monstros eles podem ter acesso aos sobreviventes que estão no interior do veículo. Um carro que... Deixa eu colocar eles aqui. Vou colocar o carro aqui e os outros sobreviventes aqui. Esse carro aqui, como tem um sobrevivente dentro, ele está no topo da tabela de alcance como se fosse um sobrevivente normal, sem estar no interior de um veículo. Então todos os disparos efetuados contra essa zona vão acertar primeiramente os sobreviventes, só que como ele está protegido dentro do carro, o carro vai tomar dano. Okay? Se for arremessado um molotov aqui, o carro é destruído na hora, tudo é destruído, o cara morre, e tudo que de repente de equipamento que esteja dentro do carro também vai ser perdido. Não tem nenhuma dúvida, não tem muita dúvida referente a isso aí. E agora, questão dos atropelamentos de sobreviventes. Os atropelamentos, eles são opcionais em alguns casos, ok? Então vamos supor que eu precise atravessar essa zona para poder atingir aqueles monstros lá. Se eu passar aqui, o carro ele tem 2 zonas por movimentação. Se eu passar aqui reto para poder atropelar, eu vou ter que rolar um dado para poder saber se atropelou a Nima lá. Então deu 6, ela teria sofrido um dano referente ao atropelamento aqui. Porém, eu posso optar por atropelar ou não, caso eu pare na zona. Então eu uso minha primeira ação de movimento, eu paro nesta zona aqui, opto por não atropelar, e aí eu uso minha segunda ação de movimento para poder sair dessa zona. E aí, neste caso aqui, eu estou saindo da zona, não vai atropelar a sobrevivente. A não ser que haja um zumbi na zona. Então, se eu sair dela com o veículo, eu vou ter que rolar os dados normalmente para poder ver se atropelou. No caso, não atropelou ninguém, né? Deu sorte aqui. Se eu tivesse 4 e 4, é aquela questão da regra da tabela de alcance. A Nima ela tomaria 2 de dano, iria cair incapacitada, e o zumbi ele só seria atingido depois que ela morresse. Na verdade, assim, ela aqui incapacitada já poderia ser atingida conforme a tabela de alcance, porque incapacitada ela vai para o nível do cachorro lá. E aí, os primeiros a sofrerem dano seriam os zumbis que estão normais. Eu estou entrando nesta zona contendo zumbis. Estou entrando nessa zona contendo zumbis. E não sou obrigado a atropelar quando eu estou entrando na zona, inclusive os zumbis. Se meu carro estiver já nas últimas,
eu posso simplesmente trazer ele para cá, optar pelo não atropelamento, e aí eu vou fazer uso de armas de alcance para poder detonar esses zumbis aqui. E aí eu evito estar quebrando o meu veículo, ok? Eu acho que isso aqui é o básico referente aos carros. Qualquer dúvida vocês postam nos comentários. Sim, sempre que eu atropelo, uma ficha de barulho vai ter que ser colocada no local, né? Mas então, ok, vamos passar logo adiante. Eu tenho aqui os zumbis, agora vamos fazer a questão das barricadas. As barricadas é regra normal. Houve uma ativação extra, ele vai destruir a barricada e vai passar. Todos eles iriam passar, certo? No caso, a alteração que nós vamos ter aqui é referente às torres. Na regra original do Zombicide, as torres não podem ser subidas, né, pelos zumbis. Aqui, no caso de ativação extra, se eles estiverem acumulados aqui, tiver um sobrevivente, eles estiverem atrás deste sobrevivente e houve uma ativação extra, todos eles vão subir. No caso de eles perseguirem o sobrevivente sobre uma torre, deixa eu colocar aqui. Essa torre está posicionada dessa forma aqui. Nesse caso aqui, como a escada não está de frente para eles, eles não poderiam subir. Porém, se ele busca o sobrevivente que está numa torre, então eles vão arrodear até chegar lá. As torres, nós podemos posicionar onde quisermos, caso haja, se esse mapa for a nossa base. Mas é preciso ter um acesso para o sobrevivente poder chegar na torre, e esse acesso, claro, vai ser compartilhado pelos zumbis. Eles vão dar a volta no mapa até chegar aqui e vão ficar presos nessa região. Se houver uma ativação extra, eles sobem na torre, representando aí um perigo aos sobreviventes que estejam lá em cima. Ok? Então é isso, pessoal. Isso aqui é o básico das principais modificações nas regras durante o gameplay do Projeto Zom Brasil. Qualquer dúvida vocês postam no comentário e estamos aí.